Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então com muito carinho a nossa aula aqui, tá bom? Vamos lá, eu quero falar com você nesse momento sobre a intervenção de terceiros, que é um assunto muito corriqueiro na vida prática da advocacia e um assunto muito cobrado também no exame da OAB, no concurso público de carreiras, né? Todo concurso público de carreira, seja o TJ, o Tribunal de Justiça, seja o concurso também do Tribunal Federal, né? TRT, TRF, todos os TRs, né? Seja eleitoral, sempre é cobrado. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto tão importante. Bater um papo não, dominar, né? Dominar, porque nós temos que dominar esse assunto para atuar como operadores do direito. É um assunto muito importante, mal ensinado na faculdade, mal ensinado na graduação, e nós temos que entender de fato para poder ajudar o nosso cliente, tá bom? Vamos lá. Nosso cliente, para ser aprovado num concurso público, faz toda a diferença. Vamos juntos. Intervenção em terceiro. O que é intervenção em terceiros, professor? Nós falamos aqui sobre os sujeitos do processo, né? Sujeitos do processo, autor e réu, autores e réus, requerentes e requeridos. Quando alguém aparece de forma estranha no processo, que não seja autor ou réu, ele pode ser chamado de terceiro. Então, a intervenção de terceiro vem justamente daí. Um terceiro aparece nesse processo. Quem que é esse terceiro? É o que nós vamos falar agora, porque o CPC novo, o Código Civil 2015, fez diversas alterações sobre esse assunto. Então, é um tema muito importante. Eu diria que um dos mais importantes. Eu peço muito sua atenção, porque como é algo que acabou de mudar, a gente erra. Erra e erra feio. E não vamos errar. Nós vamos entender, dominar esse assunto, porque é muito importante, tá bom? O antigo CPC, intervenção de terceiro, nós tínhamos ali um cenário. Agora nós temos outro cenário. No novo CPC, no novo Código de Processo Civil, intervenção de terceiro vai aparecer e nós temos 5 espécies de intervenção de terceiro. Vamos para a primeira. O Código Processual Civil prevê as seguintes modalidades de intervenção de terceiro. A primeira, assistência, anote aí. A segunda, denunciação da lide. A terceira, o chamamento ao processo. A quarta, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E a quinta e última, e a grande novidade, né, assim como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que já existia, mas foi reorganizado, surge o amicus curiae como uma grande novidade conceitual e, de fato, organizada dentro da intervenção de terceiros. Então, professor Júlio, quantas intervenções de terceiros nós temos? 5. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Ah, professor, no meu livro está diferente. Está diferente porque o seu livro é antigo. Se você pegar um material muito antigo, do antigo Código de Processo Civil, você vai ver que é diferente mesmo. Então, cuidado, hein? O que eu estou falando agora é a atualidade, é o novo Código de Processo Civil, o atual Código de Processo Civil. Eu quero falar para você, dica de ouro, o pulo do gato, que a oposição, que era considerada modalidade de intervenção de terceiro no CPC de 73, ela passa a ser considerada no CPC de 2015 uma ação de procedimento especial, ok? Então a oposição deixa de ser oposição de terceiro e passa a ser uma ação própria de procedimento, do procedimento especial. E também quero deixar claro aqui outra dica de ouro, que não existe mais a previsão de nomeação autoria no Código de Processo Civil 2015, com modalidade de intervenção de terceiro tendo sido substituída pelo incidente previsto no 338 e também no 339, tá bom? Vamos começar do começo, hein? Qual que é a primeira, então? Assistência. Conforme eu falo nos meus livros, considera-se assistência a intervenção de terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, sendo admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição. Então, a assistência, uma intervenção de terceiro, ela é permitida em qualquer procedimento, comum, especial e execução, e em qualquer instância, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ok? Já no recurso de apelação, um exemplo, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Outra dica, outro pulo do gato, é requisito essencial para assistência que o assistente tenha interesse jurídico na causa, ok? Então, isso é importante. Conforme previsto no artigo 120 do Código de Processo Civil atual, 2015, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido de assistência será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar, ou seja, quando fica caracterizado que o assistente não possui interesse jurídico na lide, tá bom? Entretanto, se houver impugnação, isto é, né, se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz vai decidir, ele decidirá o incidente sem suspensão do processo. Vamos lá, atenção agora, hein? A assistência ela pode ser simples ou litisconsorcial. Simples ocorre quando o assistente é um mero auxiliar da parte principal assistida. O interesse jurídico do assistente
ele é simples, baseia-se numa relação jurídica mantida apenas com um assistido, que depende ou será atingida pela decisão judicial, ok? Já na assistência litisconsorcial é outra forma, tem duas formas de assistência. O assistente litisconsorcial ele é titular do direito discutido, por isso é considerado litisconsorte do assistido. Então a grande diferença está aí, ok? Vamos lá, quando nós falamos de assistência, matamos aí, hein? Não tem como errar. Agora, existe uma outra intervenção de terceiro que é a denunciação da lide. A denunciação da lide, ela permite que as partes fazem o processo, o terceiro, que em razão de lei ou do contrato, é obrigado a indenizar os prejuízos da demanda, né? Então, é muito comum nos contratos de seguro. Conforme previsto no 125 do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Vou trazer um exemplo aqui, tá? O alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim que possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. E aí eu trago um exemplo. Então, Pedro configura numa situação, numa relação de compra de um apartamento de Beatriz. E aí aparece o Cuca. Cuca move uma ação em face de Pedro, reivindicando o bem. E nessa hipótese, Pedro pode denunciar a lide, a Beatriz, para que no mesmo processo exija a indenização diante do resultado da evicção. Então, esse é um grande exemplo que eu trago para você. Aquele que estiver obrigado, gente, por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, como no caso a seguradora, acho que é um grande exemplo, um dos maiores exemplos que nós podemos usar. O novo Código de Processo Civil também promoveu profundas alterações no Instituto da Denunciação da lide. Eu acho que as alterações, para a gente ficar craque no assunto, deixou claro que a denunciação da lide em nenhuma hipótese é obrigatória, de modo que aquele que denuncia a lide não perde o direito, não perde, né? E também, de fato, não perde o vínculo ao direito de regresso em ação autônoma, de fato. Também prevê expressamente no parágrafo 2º do artigo 125 a possibilidade de haver uma única denunciação da lide sucessiva. Também acho que é uma outra reorganização do Código. E ficou muito claro, muito evidente também esclarecer que a denunciação da lide foi feita pelo réu, ou quando feita pelo réu, deve ser invocada em contestação, e quando feita pelo autor, deve ser invocada na inicial. Tá? Então, deixou bem claro, bem objetivo, bem didático. Se a denunciação for feita, vai ser feita dessa forma, na inicial ou na contestação. Outro ponto importante para a gente esgotar o assunto e ficar craque e nos ajudar muito no dia a dia, se a denunciação for revel, o denunciante, se quiser, poderá concentrar apenas na denunciação da lide, ou seja, o denunciante pode deixar de prosseguir com a defesa eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação à ação regressiva, é o que aparece no artigo 128 do Código de Processo Civil. Por fim, gente, conforme previsto no 129 do Código de Processo Civil, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Por outro lado, se o denunciante for vencedor, a ação da denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Ponto importante também, tá? Então, craque no assunto. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Chamamento ao processo, hein? Presta atenção. Chamamento ao processo também é uma modalidade de intervenção em terceiro, é a modalidade de intervenção do terceiro que permite o réu trazer aos demais co-obrigados ao polo passivo do processo. Então, de acordo com o artigo 130 do Código de Processo Civil, o chamamento ao processo é admissível nas seguintes hipóteses. Eu traria a primeira, o afiançado na ação em que o fiador for réu. A segunda, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. E a terceira, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. Então, chamamento ao processo, nós vamos enxergar na prática muito no fiador, fiança, contrato de fiança, na alocação, né? Já a denunciação da lide tem a ver com seguro. Guarde isso, uma forma da gente sempre lembrar e não errar. Outra intervenção do terceiro, interessante, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quero lembrar a todos que nós temos a teoria inversa do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então é importante lembrar. No direito civil, para que haja desconsideração da personalidade jurídica, deve restar, sim, caracterizada
a gestão fraudulenta, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que é um nome muito usado no artigo 50 do Código Civil. Enquanto no direito consumidor, algo mais leve, né? A desconsideração da personalidade jurídica é mais simples, podendo inclusive ocorrer quando a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo aos consumidores. Isso aparece no artigo 28 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil de 2015, ele acabou disciplinando o procedimento a ser adotado no caso de desconsideração da personalidade jurídica e tratando como uma modalidade de intervenção de terceiro, muito bem organizada dessa vez, já que com a desconsideração, o sócio, que até então era considerado terceiro, no processo passará a integrar a lide, assim como acontece no formato inverso. Conforme o artigo previsto, o artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado, gente, presta atenção nisso, a pedido da parte ou do Ministério Público, tá? Então a parte pode pedir ou o Ministério Público, quando lhe couber, intervindo no processo, sim, sendo, portanto, vedada a desconsideração ex officio. Não pode, é vedada a desconsideração ex officio. Isso é importante também. Não pode o juiz, eu vou declarar a desconsideração ex officio. Não pode, tá? Não pode. No direito, no processo civil, não. O incidente é cabível, gente, em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença ou na execução fundada em execução de título executivo extrajudicial. Entretanto, não haverá necessidade de instauração de incidente se a desconsideração for requerida na inicial, pois nesse caso o processo já nasce com as pessoas demandadas, que é o artigo 134 do Código de Processo Civil. A instauração desse instituto, né, da desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma instauração do que eu diria que seria um incidente, suspenderá o processo e o sócio, que pode ser o sócio ou a pessoa jurídica, e será citado para manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Hein? Então, atenção, concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, artigo 135, 36 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, legal, craque no assunto, hein? E a figura do amicus curiae, professor Júlio, o amigo da justiça, né? Amicus curiae, amigo da justiça. Atenção, o advogado, a advogada na prática vai utilizar o amicus curiae? Sim, claro, são ferramentas que nós podemos utilizar, ferramentas cobradas no concurso público, principalmente em carreiras. Então eu trago para você, muita atenção, ponto importante, hein? De acordo com o artigo 138 do Código de Processo Civil atual, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria e a especialidade do tema objeto da demanda, ou seja, o processo, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, então o juiz ou o relator, em decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento da parte, veja que aqui é de ofício ou requerimento da parte, diferente do incidente que não é de ofício, jamais de ofício, ok? Então, ponto importante a observar aqui, hein? Aqui, então, a requerimento da parte ou de ofício, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação, ou poderá solicitar ou admitir a participação de pessoa jurídica ou pessoa física, pessoa natural, ou órgão ou entidade especializada, tá bom? Então, ponto importante também. A intervenção do amicus curiae, é importante lembrar, ela não implica alteração da competência ou de competência, nem autoriza a interposição de recursos diferentes, tá? Ressalvadas a oposição de embargo de declaração e a possibilidade de recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas é uma outra situação. A dica de ouro, o amicus curiae, como regra geral, não pode recorrer, tá? Não pode recorrer, salvo para opor embargos de declaração e para interpor recurso de decisão de incidente de resolução de questões repetitivas, demandas repetitivas, tá? Caberá ao juiz e ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes de fato do amicus curiae. Então, professor Júlio, quantas modalidades eu tenho de intervenção em terceiro? Você já sabe, são 5, né? São 5. Assistência, depois nós temos a denunciação da lide, depois chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e o amicus curiae, que são as grandes novidades, esses dois últimos aqui. Lembrando que assistência simples e assistência litisconsorcial, então fique atento em relação a isso, tá bom? Então, legal, agora sim não erramos mais, tá? Importante, esse tema é muito importante para que a gente possa ter sucesso nas nossas demandas. Legal, um abraço a todos, gente!